Seleção brasileira que, poxa, decepcionou na Copa América e até agora o Dorival Júnior não conseguiu montar um time, dar uma cara para a seleção. Começou o trabalho recentemente e eu tenho comigo, Regis, que a seleção brasileira voltará a dar trabalho em termos internacionais quando o treinador, seja ele quem for, começar a convocar mais jogadores que atuam no futebol brasileiro. Jogador que atua na Europa, aqui para nós, gente, não está nem aí para o futebol brasileiro. Ele está preocupado em engordar mais ainda a sua conta bancária, ganhar mídia, porque isso aí gera publicidade, gera futuros contratos lá na Europa mesmo. O camarada perde e é eliminado de uma competição como a Copa América, por exemplo, nem vem ao Brasil. Vai para o time dele na Europa, no Oriente Médio, né? Porque agora está na moda também jogar nos times endinheirados lá do Oriente Médio. E a seleção brasileira é segundo ou terceiro plano para esses camaradas. Um bom exemplo, o Militão, quando foi bater o pênalti, foi lá rindo e tudo mais, talvez para disfarçar o nervosismo, e perdeu o pênalti e voltou também lá rindo, nem aí. Quer dizer, água para cima, água para baixo. Tanto faz. Um jogador que mora no Brasil, que joga num time brasileiro, certamente ele tem um comprometimento muito maior, ele tem um comportamento totalmente diferente de um jogador que mora fora do Brasil. E outra coisa, a identidade com o torcedor. Camarada, outro dia eu estava falando assim, pô, Andréas Pereira nasceu na Bélgica, aí veio cedo para o Brasil e tal, mas ele chegou a ser convidado para jogar pela seleção belga. Quem é Andréas Pereira? Ah, é aquele que jogou no Flamengo e tal. Quer dizer... Aquele que entregou uma Libertadores. Aquele que entregou uma Libertadores. Né? Aí tem que dar um prêmio para ele, né? Dar um troféu para ele. Mas aqui, enquanto o Brasil não voltar a ter jogadores brasileiros, né, que jogam no futebol brasileiro, não haverá essa sintonia ideal com a torcida e dentro de campo os jogadores têm uma forma diferente de se comportar. É bem diferente. O que você pensa? Olha, Chico, isso aí faz parte de um problema mais grave. O Brasil conseguiu entrar definitivamente no mapa do futebol quando deixou o complexo de vira-latas. O complexo de vira-latas foi uma expressão criada pelo Nelson Rodrigues na década de 50, que o brasileiro tinha aquele negócio que tudo é de fora é melhor que o nosso. Em 58 chega a seleção brasileira, na época o futebol arte, a beleza do futebol estava ameaçada, porque em 50 o Brasil perdeu para a raça uruguaia, em 54 a Hungria perdeu para a disciplina alemã, e chega a 58, quem que é um dos grandes favoritos? A União Soviética, com o futebol quase que mecânico. Chega lá, Pelé, Garrincha, Zagallo, Milton Santos, trazem a primeira Copa. O Brasil entrou no mapa do futebol. Criou-se a expressão futebol brasileiro. Só, Chico, que de uns 15 anos para cá, a gente voltou a ser colônia. Colônia da Europa. A gente quer imitar tudo da Europa, mas só imita a perfumaria. Imita jogo único, que é uma coisa que o torcedor não gosta, imita aquela entradinha sem graça do padrão FIFA no campo. Antigamente entrava 200 meninos, agora entram 11 meninos, né, em cada clube. Começou a imitar cadeira, só que o torcedor se revoltou contra isso e hoje o torcedor vai para o campo e fica em pé. Não sei para que estádio tem cadeira hoje em dia, pelo menos para a maioria do estádio. Certo? E a seleção brasileira, Chico, entrou nesse complexo de vira-lata. Não tem condições, certo, achar que um jogador da prateleira de baixo, que joga na Europa, seja melhor que um jogador da prateleira de cima, que joga aqui no Campeonato Brasileiro. E eu estou com esperança, Chico, por dois motivos. Dorival, quando assumiu a seleção em janeiro, ele falou que ia prestigiar mais o Campeonato Brasileiro. Que todo treinador, o Campeonato Brasileiro pode não ser o mais difícil do mundo, mas é o mais equilibrado. Aqui o líder disputa com o lanterna e tem jogo.
Tem jogo. Não são 3 pontos garantidos, não. Certo? E com esse aproveitamento maior dos caras aqui, cria essa identificação que você disse aí, Chico. E o futebol não é esporte, gente. O futebol é manifestação cultural. Manifestação cultural. A gente tem que voltar a ter o verdadeiro futebol brasileiro na seleção. E não é difícil, Chico. A gente teve 2 exemplos esse fim de semana. O Scaloni, campeão, mais uma vez, da Copa América. 4º título em 3 anos. Scaloni era o quê? Auxiliar, e foi lá, foi cavando o seu espaço, mostrando serviço. É o treinador mais vitorioso na história da Argentina. Era auxiliar do Jorge Sampaoli, que foi posto para fora pelo Messi, pelos jogadores da seleção argentina, na Copa da Rússia em 2018. Foi um vexame o que passou o Sampaoli, com aquele jeito ignorante dele de ser. O Messi o escanteou. Ó, nós é que vamos comandar isso aqui. E ele foi obrigado a aceitar. E o Scaloni, logo depois da Copa do Mundo da Rússia, foi colocado como técnico interino. Era bom de serviço? É bom de serviço. Foi ganhando tudo, foi efetivado e continuou ganhando tudo. Inclusive uma Copa do Mundo que a maioria de comentaristas do mundo inteiro não acreditava que uma seleção sul-americana conseguisse ser campeã da Copa do Mundo do Catar em 2022. E além do Scaloni, Chico, a gente teve outro exemplo ontem, da Eurocopa, do De La Fuente, que 1 ano e meio atrás, quando foi chamado para treinar a seleção espanhola, era motivo de chacota. Chacota. E a autoridade que a Espanha ganhou essa Eurocopa, a Espanha ganhou os 7 jogos, os 7 jogos, 1 na prorrogação, né? E jogou um futebol belíssimo. No frigir aí das 2 competições, Eurocopa e Copa América, a Espanha jogou o melhor futebol do mundo, né? A Colômbia foi muito bem aqui, jogou um bom futebol, jogou o melhor futebol da Copa América. A Argentina foi favorecida em certa parte pela tabela, não pegou, a Argentina pegou um adversário para valer mesmo, só na final. E ontem você viu a dificuldade para ganhar, faltando 3 minutos para acabar a prorrogação. Já estava todo mundo ali esperando pênalti. Então, futebol brasileiro, próxima convocação, setembro. Se não tivesse os caras que estão arrebentando aí no futebol brasileiro, e vou falar aqui não é só do Cruzeiro, do Matheus Pereira, não. Pedro, o Gerson do Flamengo, está jogando muito bem. Pode prestar atenção em algum do Botafogo lá, que dá para aproveitar. Então, vamos prestigiar o nosso produto. O Regis, seria o ideal. Só que vai chegar setembro e nós vamos comentar aqui na época, isso não vai acontecer, porque é gente demais, é interesse demais. Interesse de agente, empresário... como diria o saudoso Leonel de Moura Brizola, os interesses inconfessáveis que rondam o futebol brasileiro, e vai continuar isso, convocando jogador que está lá escondido no Oriente Médio, jogando na Europa, mas os que estão aqui no Brasil vão continuar em 2º ou 3º plano, lamentavelmente.